estamos de volta com mais um Conversa de Mercado. Eu sou Daniele de Barros, do Núcleo Life Science, e na entrevista de hoje falaremos sobre ganhos corporativos da automação laboratorial. Falaremos das formas que a adoção de ferramentas de automação nas rotinas dos laboratórios de controle de qualidade e de pesquisas e desenvolvimento podem impactar positivamente o tempo de respostas das empresas e auxiliar em diversas questões, como o lançamento de novos produtos, por exemplo. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje Daniele Cabral, Silene Rodrigues, gestoras de negócios da Labware Brasil. Sejam bem-vindas. Obrigada, Daniele. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão bacana. Que legal. Hoje. É muito importante a presença de vocês com a gente. Vocês querem falar um pouquinho sobre a Labware? Sim, podemos falar. Bom, a Labware é uma empresa americana que já está no mercado aí há mais de 35 anos e que sempre foi focada na gestão de informações de laboratório. Então, é um software de gestão, uma plataforma bem robusta que atende diferentes mercados, mas querendo ou não, a origem da solução foi no atendimento à indústria farmacêutica, né? Então, justamente por ser um mercado muito auditado, né, e exigente. Ótimo, ótimo. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Sim. Ao que interessa. Legal, ótimo. Como a automação de laboratórios de controles de qualidade, pesquisa e desenvolvimento está sendo aplicada na indústria farmacêutica e de cosméticos para agilizar o processo de desenvolvimento e teste de novos produtos? Bacana, boa pergunta, Dani. Bom, a gente vive hoje num cenário extremamente competitivo e que cada detalhe conta na manutenção de uma empresa, no crescimento de uma empresa e nessa busca por lançar novos produtos, por manter toda a questão de credibilidade da marca, enfim. E o que a gente tem? Por muitos anos, os laboratórios, eles foram vistos pela indústria, foram vistos ali internamente como fontes de custos, né? Sim, como aí um custo operacional. Sem perceber, na verdade, né, o quanto o laboratório gera dados que são extremamente valiosos e podem ser grandes diferenciais competitivos nessa busca das empresas por se tornarem relevantes nos mercados onde elas atuam. E é exatamente aí que a gente tem uma grande oportunidade. Uma oportunidade do quê? Trazer a automação para esses processos laboratoriais, implementar softwares que de fato vão tirar esses laboratórios de uma ilha de informações que eles muitas vezes se encontram, vão trazer toda a questão de automatizar processos que muitas vezes estão pautados em papel, em sistemas, em documentos que não se conversam e, de fato, conseguir transformar esses dados em fontes de insights, tendências, coisas que podem tanto alavancar a questão do desenvolvimento de um produto, quanto, em termos de controle de qualidade, acelerar todo o processo de liberação, né? A gente sabe aí como as empresas prezam por diminuição de lead time para conseguir liberar para o time de vendas aí um produto, um estoque. Então, como isso pode colaborar, de fato, para que tendências, insights sejam extraídos e as empresas, de forma corporativa, consigam fazer uso, fazer ganho desses dados do laboratório para estar na frente do mercado. Nossa, que legal, super interessante. Hoje em dia as empresas entendem, né, que o laboratório ele vai apoiar aquele produto final, o mercado, o atendimento. Você não tem uma revisão de lote, você não tem um problema de uma reclamação do cliente quando você tem um laboratório que faz um controle de qualidade de alto nível, né? E também quando você desenvolve produtos com uma boa rastreabilidade. Então, você sabe quais são os seus métodos, você comprova esses métodos. Então, a solução vem para isso, né? Para você conseguir trazer integridade de dados para todo o processo de laboratório. Verdade, com certeza, com certeza. E quais as tecnologias específicas da indústria 4.0 estão sendo integradas aos laboratórios dessas indústrias para otimizar o tempo de resposta no lançamento de produtos e as adaptações de produtos existentes? Não, legal. Enquanto a gente respondeu ali de forma mais conceitual, a outra pergunta, acho que essa traz a oportunidade da gente trazer coisas mais tangíveis, mais concretas. Muitos têm ouvido falar
sobre indústria 4.0, às vezes ainda trazem termos que podem ser abstratos, como que a gente traz isso para a realidade, tanto de um processo produtivo, como a gente extrapola isso para a realidade dos laboratórios, tá? E o que a gente percebe, né, é que esses investimentos em tecnologia da indústria 4.0 estão sendo muito concentrados em toda a minha cadeia produtiva. Sim. Né? Sem perceber como o laboratório acaba sendo ponto de intersecção de todas as etapas do processo. Então, pensando desde o meu desenvolvimento de produto, todos os testes, tentativas que são feitas até termos aí um produto viável comercialmente, tecnicamente no mercado. Toda essa transição da pesquisa e desenvolvimento para o controle de qualidade, desenvolvimento, validações de métodos, como isso transiciona para o dia a dia de um produto em linha, tá? E pensando no controle de qualidade, a gente tem no laboratório como intersecção desde a chegada da minha matéria-prima, toda a questão de análises em processo, pensando em indústrias farmacêuticas, cosméticas, toda a questão também de monitoramento ambiental, que é necessária, até a liberação do meu produto final, testes de estabilidade, enfim. Então, a gente tem um vasto número aí de dados e informações que são coletados, precisam ser registrados e gerenciados pelo laboratório durante todo esse processo. E o que a gente observa é grandes investimentos sendo feitos para eu produzir mais rápido e o laboratório ainda na era do papel, né? Do papel, de processos manuais, de atividades que oneram muito tempo da indústria. E quando a gente fala de indústria farmacêutica e cosmética, além de gerenciar todos esses dados, tem toda a questão de ter uma base de dados que garanta a integridade do que está sendo armazenado ali, né? Então, todas as expressões aí, tudo que vem junto com a sigla Alcoa, em relação à integridade de dados, tá? Então, bom, falei que a gente tem esses grandes investimentos em tecnologia de indústria 4.0 sendo feito nessa parte superior ali da minha produção e o laboratório ainda na era do papel. E, né, aí uma oportunidade que a gente tem realmente de trazer essas tecnologias para o laboratório e colocar ele no mesmo nível de automação do processo que ele trabalha para. Sim. Então, esse é o grande ponto aqui. E até complementando, né, outro ponto, fora a importância dos dados, né, a integridade desses dados, a indústria farmacêutica ela também passa sempre por um processo muito rigoroso de auditoria. E quando você tem um processo de automação, você tem integridade de dados, seu processo de auditoria é bem mais curto. Muito mais fácil você comprovar o que está num sistema validado do que você comprovar o que está num caderno, numa planilha que qualquer um pode ter acesso a alterar esses dados. Então, esse processo todo, né, de automação dos laboratórios, ele também traz um ganho muito grande na questão de auditoria, que é um ponto muito crítico para a indústria farmacêutica e cosmética também. Exato. E, enfim, fizemos essa introdução toda até antes de entrar nas tecnologias de fato da indústria 4.0, porque a gente tem que ter essa consciência. Não adianta também pensar em implementar tecnologias da indústria 4.0 em cima de uma base de dados que não é íntegra. Então, ter essa base sólida, consolidada, é o passo 1, ainda antes da implantação dessas tecnologias, tá? Mas entendo essa base de dados, né, do laboratório consolidada, robusta, aí a gente hoje já consegue se beneficiar com ferramentas que estão tanto acopladas dentro do nosso sistema de gestão laboratorial, quanto ferramentas que podem se conectar a ele, tá? E pensando especificamente nessa questão de tecnologias da indústria 4.0, a gente está falando de forma geral de conectividade, então ter o laboratório, ter a captura de dados de forma automática dos equipamentos. Mobilidade, né? Mobilidade, eu acho que é um tema muito em alta e importante. Então, contando um pouco de história também, poxa, saímos da era do papel. Fomos para a era do registro das informações num desktop, num notebook. Hoje a gente já tem a possibilidade de capturar esses dados na palma da mão.
né? Acho que esse é um ponto importante. A conexão com outros sistemas corporativos para qual o laboratório tanto recebe quanto envia informações. A conexão com dispositivos IoTs também aí vindo super em alta. E a partir desses dados, conseguir, de fato, fazer análises em cima dele, tá? Então, ter o sistema para que dentro do próprio sistema, a gente consiga trazer mecanismos de machine learning, de inteligência artificial, para que aquela informação que era um dado bruto, há muito tempo atrás registrada em papel, possa se transformar em conhecimento. Acho que esse é o grande ponto aqui, de como essas tecnologias da indústria 4.0, utilizadas em cima de uma base de dados íntegra, auditável, rastreável, pode colaborar com as indústrias para fonte de conhecimento, tá? E aí a gente está falando tanto de pesquisa e desenvolvimento, quanto de controle de qualidade também. Nossa, que legal, muito interessante mesmo. É muita informação, é muito conteúdo, né? É sempre um processo bem robusto, inclusive para os clientes, né? Quando a gente surpresa vai entrando nesse processo. Todo esse conhecimento, toda essa qualidade, muito bom mesmo. Não, bacana. E é bem isso, né? Um ponto ali vai puxando o outro, mas tudo culmina realmente em a gente conseguir ter essa base de dados aí sólida, robusta. Com certeza. E com relação à automação dos processos de análise e testes de qualidade, que tem contribuído para reduzir o tempo necessário para garantir a conformidade dos produtos com os padrões regulatórios, especialmente em indústrias altamente regulamentadas, como a farmacêutica. Perguntas complexas, vamos aí também. Respostas elaboradas, né? Respostas aqui que trazem bastante informação. Então, acho que o pessoal de casa, né, também já é familiarizado com questões de softwares para automação laboratorial, mas muitas pessoas ainda têm em mente realmente um software que vai ser um repositório de informações. Certo. Mas o pessoal tem que entender que a implantação desse tipo de software, desse tipo de ferramenta, vai trazer aí alguém que trabalhe por você. Sim. Acelerar esses processos, tá? Então, vou trazer aqui alguns exemplos que acho pertinente. A Silene também pode colaborar aí com mais informações. Falamos, poxa, como que a gente libera, como que a implantação dessas ferramentas ajuda aí as empresas. Se a gente for pensar, por exemplo, num fluxo básico de laboratório, que é um fluxo de revisão de resultados, revisão de informação, revisão da minha trilha de auditoria. Historicamente e de forma processual, o que a gente precisa hoje numa indústria, principalmente baseada em processos em papel? Eu preciso de alguém fazendo, Sim. eu preciso de uma pessoa conferindo e eu preciso de uma segunda pessoa conferindo o que essa pessoa conferiu. Então, é um processo que onera muito e eu não tenho um sistema que trabalhe por mim. Com a implantação do nosso sistema, a gente já tem clientes rodando experimentos a partir de base de dados sólidas para entender o que, na verdade, é um outlier aqui desse processo. O que não é um comportamento normal dentro dessa trilha de auditoria, dentro de todo esse processo que foi realizado. Poxa, isso aqui foge do normal. Então, é nisso que um revisor vai trabalhar. Não em revisar dados que, historicamente, que a partir de uma inteligência ali, o sistema aprendeu que são dados normais. Sim. Dados que estão aí de acordo. Então, aqui são alguns exemplos que nós temos nesse sentido. Olhando até por esse lado, quando a gente fala, das pessoas, quem está registrando, quem está revisando, o outro que está revisando, todos eles vão depender de ter consultas a dados, para verificar se aquela informação está correta, verificar se um cálculo está correto. Então, tudo isso consome muito tempo desses recursos. Com certeza. Então, você tem um tempo dedicado à parte mais burocrática de papel, de revisar, enquanto com a solução, o sistema, como a Dani disse, está trabalhando para você. Então, ele faz a verificação se um dado está fora de especificação, ele te dá alertas, alerta de um estoque que está reduzido,
Então, quem está na bancada, quem está dentro do laboratório, está sendo apoiado por um sistema que está revisando tudo para ele, você vai dar o ok, você vai dar o passo que aquilo vai acontecer. Então, você tem uma melhora muito grande também de headcount, né? Então, as pessoas que estão ali do laboratório para ficar na bancada, que tem o conhecimento do processo, elas se dedicam ao processo. E o sistema vai se dedicar a cuidar dos dados. Então, isso é um ganho absurdo. Sensacional. A gente tem aí pessoas extremamente qualificadas que muitas vezes estão gastando metade do seu tempo preenchendo papel, revisando dados, buscando informações. Já teve cliente que tinha uma pessoa contratada só para ficar olhando se não tinha um erro, né, nos cadernos. Exato. Revisão de logbook, o pessoal aí de casa. Era a pessoa que fazia isso. Saber, né, gerar esses logbooks, uma pessoa para revisar todos esses logbooks gerados pelo laboratório. Eu preciso de um espaço físico gigantesco para ter o armazenamento disso, e aquilo é tudo uma informação morta, perdida. Eu não consigo tirar nenhum insight a partir disso. Verdade. Nossa, super rigoroso, né? Em critério assim, sensacional. Cada ano vem novidades, né? Com então, certeza. cada vez a gente consegue trazer um ganho maior para esse conhecimento todo que é gerado dentro do laboratório. Então, como a Dani falou, deixa de ser dado, vira conhecimento. Sim. E agora ele começa a te dar predição, ele começa a te trazer ali, ó, na frente, como que você tem que agir? O que a gente pode fazer de ação? Porque esse negócio aqui que a gente está acontecendo, está tendo esse ponto aqui irregular. Então, ele começa a te trazer um processo de inteligência mesmo. Verdade. Acelerado. Verdade. Com certeza. Legal. E podemos destacar exemplos concretos de como a automação e as tecnologias da indústria 4.0 têm permitido uma resposta mais rápida às demandas do mercado, como lançamentos de novos produtos ou ajustes em formulações já existentes? Sim, claro. Dei um spoiler ali na pergunta anterior, mais voltada para controle de qualidade, mas pensando principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento. Parece absurdo, eu sei, mas de fato a gente tem muitas empresas ainda desenvolvendo produtos, tendo ali toda a lista mestre de ingredientes, tentativas, o que deu certo, o que não deu certo, o que interage com o que, em papel, em processos manuais, que eu não consigo tirar nada daquilo, tá? Com o nosso sistema trazendo tudo isso para de forma digitalizada, a gente consegue não só ter todo esse histórico acessível, mas também entender coisas no seguinte sentido. Poxa, já fiz tentativas de formulações usando determinados tipos de matérias-primas. Preciso fazer um produto parecido ou diferente em algum aspecto de qualidade, em algum aspecto de percepção final para o meu consumidor. O que essa minha base de dados me dá de informação de como eu posso seguir daqui para frente? Então, isso consegue eliminar tentativas de formulações, consegue também eliminar testes. A gente tem também históricos, né, de clientes que estão trabalhando no seguinte sentido, de diminuir testes para registros de produto. Uma vez que eu tenho todo um histórico de como aquilo se comporta, eu tenho todos os meus testes de matéria-prima, eu tenho todos os testes ali que vão me dar o pipeline final, né, uma visão final de como aquele produto vai se comportar. Então, a gente consegue diminuir testes para lançar um produto, tá? Pensando, por exemplo, num produto já em linha, enfim, a gente consegue determinar a partir de dados, por exemplo, de processo. Eu estou ali avaliando dados de processo, pH, viscosidade, densidade, quais, né, a rotação de máquina, a temperatura, quais são os parâmetros que mais interferiram na qualidade percebida do meu consumidor final, na qualidade daquele produto. Então, a gente consegue se antecipar a fazer ajustes no meu processo para que ali, no final, né, só na saída do meu produto eu fale, poxa, não deu certo. Então, a gente consegue, a partir desse acompanhamento também, né, de processo, prever, antecipar e tomar uma decisão antes de condenar um lote, antes de perder realmente um produto, perder dinheiro dentro da empresa. Nossa, que legal, muita eficiência, hein? O objetivo é esse mesmo. Verdade. A ideia, a palavra é essa. Eficiência, muito bom, muito bom. E quais são as
principais desafios enfrentados pelas indústrias ao implementar sistemas automatizados e tecnologias na indústria 4.0 nos laboratórios de controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento. Como esses desafios estão sendo superados para garantir um tempo de resposta mais rápida no mercado? A gente vem percebendo no decorrer dos anos, apesar de existirem ainda muitas empresas, né, que não estão com seus sistemas realmente, seus laboratórios especificamente automatizados, mas o mercado tem visto isso, né? Quem tem uma resposta mais rápida, uma integridade de dados, uma comprovação dos seus estudos, o processo todo de desenvolvimento dentro de um sistema, consegue comprovar isso de forma rápida, tem um processo de auditoria eficiente, está trazendo uma tendência, então, para que as indústrias percebam, né? Não adianta você investir só no seu processo de produção, na sua equipe de vendas, né? No seu CRM, no seu RP, e não pensar, por exemplo, no Lean, no software de gestão de laboratório. Porque o dado, né? O seu produto, a qualidade, a comprovação de qualidade do seu produto está dentro do laboratório. É lá que acontece a coisa. Então, as empresas estão começando a se movimentar e entender que esse investimento é válido. Exato. Então, isso está mudando o mercado, está trazendo uma mudança de mercado cada vez melhor para o processo todo de automação. Sim, eu acho que as principais resistências... Primeiro, a resistência natural do ser humano à mudança. Sim, que é muito grande. Os laboratórios, historicamente, também são ali o pedaço que... Essa implantação de tecnologias não analíticas, a gente sabe o quanto a gente tem aí equipamentos super modernos. Isso é um contraponto também muito grande nos laboratórios onde a gente acaba trazendo aí a oportunidade de implantação do nosso sistema. Então, essa resistência natural do ser humano à mudança, sempre fiz aqui do jeito. O papel, querendo ou não, aceita tudo, né? E a gente traz aí uma outra roupagem para um sistema onde tudo vai ser auditável, mas a gente tem que enxergar, de fato, esse ganho lá na frente. Isso que a Silene comentou, claro que existe um investimento para que isso aconteça, mas é um investimento que se paga em pouco tempo. Exato, verdade. E é esse contraponto que a Dani comentou, né? Às vezes se investe num baita equipamento, existem equipamentos incríveis para o laboratório, eles têm uma capacidade analítica maravilhosa, mas aí você pega aqueles dados e vai na mão e anota no caderno. 1 a 1 no caderno. Com risco de errar, com o risco do outro não entender qual é o número. O sistema ele vai tratar justamente disso, ele vai se conectar diretamente com o equipamento desse e vai trazer o resultado, o valor bruto, o valor calculado, se tem alguma análise ali, alguma questão de uma solução que deve ser considerada. Então esse ganho é absurdo. Então, às vezes, você investe até um ponto e acha que tá ok. Verdade. E a sua informação lá no final pode estar errada. Continua a mesma, né? Você continua tendo o mesmo problema, porque você vai trabalhar manualmente, né? Sim. Então, essa visão, né? Vamos conectar tudo, né? Conectar o sistema, né? Do laboratório com o equipamento, com o meu ERP, né, com outros sistemas que sejam necessários dentro da indústria, né? Esse realmente é o ganho que a gente enxerga hoje, que as empresas que estão se diferenciando no mercado estão investindo nisso. Nossa, que legal. Parabéns, viu? Obrigada. Essa entrevista ela foi muito enriquecedora para o mercado. Obrigada. Informações valiosas. Que contribua aí para todo mundo seguir nessa jornada realmente, que a gente sabe quão importante é, de fato, trazer essa automação para os laboratórios. Que legal. Vocês querem deixar as considerações finais? Acho que, primeiro, uma oportunidade muito legal, né? A gente está aqui participando da FCE dessa forma, né? A gente também participa na Feira Analítica, normalmente. E trazer um pouco de informação, de conhecimento. Acho que todo mundo, hoje em dia, busca alguma informação em relação ao laboratório, à automação, a tecnologias. Mas, às vezes, não tem algo assim, né? Um vídeo com essas informações. Então, pra gente é um prazer poder colaborar. É um prazer mesmo. Acho que a gente está nesse mercado há bastante tempo. A gente vem acompanhando
a evolução da busca por empresas multinacionais, nacionais nesse processo. Então, tá aqui hoje, eu acho que é aí a cereja do bolo nesse processo. Esperamos que contribua, deixar o canal aberto também para quem quiser saber mais. 20 minutos, meia hora acaba sendo muito pouco, a gente fala bastante pra gente falar. falar tanta coisa. É verdade. Muito bom. Muito obrigada, Obrigada, pela participação gente. de vocês, da Labware. A gente espera tê-los novamente aqui com a gente em breve. Com certeza. Bacana, obrigada. E para vocês, participantes, muito obrigada por estarem aqui e até breve.